Alô, alô, som. Bom, o pessoal que está aí que vai se conectar eventualmente, está aí a marcação aí da senha, do proxy, quem tiver afim. Eu só vou configurar aqui. Bom, pessoal, bom dia. Bem-vindos ao Diatipo Natal 2009. O Diatipo é um encontro que começou aí por volta de 2007, uma coisa bastante informal, da gente se reunir no bar. Um dos principais objetivos do Diatipo era reunir o pessoal que faz parte da lista de tipografia. E isso começou em 2007, alguns encontros informais. O encontro foi ganhando corpo em 2008, aconteceu em faculdade. Tivemos uma edição com o tema de OpenType para reunir as pessoas e falar sobre esse formato de fonte e tecnologia. No ano passado a gente fez uma edição do Diatipo, que foi o primeiro Diatipo Natal. O objetivo desse Diatipo Natal foi reunir algumas pessoas que estavam, na época, morando fora do Brasil, para aproveitar a vinda deles para São Paulo por conta das festas de Natal. E aí a gente fez um dia de palestra. Estava o Fernando Melo, Cláudio Rocha, Gustavo Garcia, Gustavo Soares. E a gente também fez uma mesa redonda com o Christian Cruz participando pelo Skype, né, que ele ficou com uma carona na tela ali na época. Bom, e aí esse ano a gente resolveu repetir a dose. Um dos objetivos iniciais desse Diatipo foi poder conversar com o pessoal sobre a participação na ATIP México, que é o encontro da Associação Tipográfica Internacional. Esse encontro aconteceu pela primeira vez na América Latina esse ano, em final de outubro, e foi um evento muito legal, e teve uma participação recorde de brasileiros, acredito como participantes e palestrantes. Foram 5 palestrantes brasileiros. Então foi uma experiência muito rica e a gente queria de alguma maneira compartilhar isso com a galera aqui no Brasil. Então esse foi o objetivo principal desse Diatipo Natal. Mas aí uma coisa curiosa em relação a ele foi que as pessoas começaram a vir falar comigo e começou uma sinergia, e pessoas de outros estados vieram falar: olha, eu vou estar aí perto, eu estou pensando em ir. Aí eu falei: bom, se você vem, então vamos ver se você palestra também. E aí começaram então a programação desse Diatipo reúne uma galera, não só o pessoal aqui de São Paulo, mas pessoas de outros estados que se voluntariaram para participar, falaram: pô, queria palestrar e tal. A gente foi combinando isso, e essa reunião de pessoas também motivou que pessoas de outros estados viessem também para assistir. Então isso é uma coisa bastante gratificante. Muito bem, sem muitas delongas, um pouco como é que vai funcionar aqui hoje. Tem muita coisa nesse Diatipo que está sendo testada. Por exemplo, o fato das palestras serem extremamente curtas, né, em comparação ao normal. Falar: a pessoa tem 1 hora, 1h15. Eu recomendei todos os palestrantes ter 15 minutos de palestra, assim, o essencial. Não era? Assim, mas que fosse sucinto na mensagem e tivesse depois um tempo para perguntas, e com isso esse grande número. Por isso que a ideia é trocar de meia hora os palestrantes. Então isso é uma coisa que vai ser testada, vamos ver se vai dar certo. Outra coisa, a gente está fazendo a transmissão do evento. A gente também está fazendo o registro dessa transmissão e vai disponibilizar isso na internet. Vai ter uma atividade de rodada de críticas tipográficas que a gente vai fazer aqui. Isso também vai ser também uma espécie de teste em alguns aspectos. Então, tem muita coisa aqui sendo testada e vamos fazer com que dê certo. Eu vou fazer um pouco o papel do carrasco com relação ao tempo. Vou ficar ali atrás, levantando 5 minutos. Tem um relógio também ali para quem está palestrando. E que mais?
agradecimentos com relação a esse diatipo. Primeiramente a Impacta, que cedeu aqui o espaço para a gente realizar. Então a Evanice, a Gisele, o pessoal da organização da Impacta foi super solícito em ceder esse espaço e toda a estrutura para que esse encontro pudesse acontecer. O pessoal do apoio técnico daqui, o Alexandre, que está ajudando a gente aqui hoje, o Elias, que veio 3 dias aqui, a gente veio aqui, o Joatan também, que está aí comandando as picapes da internet, ajuda bastante aqui nessa parte da transmissão. Então, assim, eu, o Joatan e o Elias, a gente veio aqui na quinta-feira à tarde, na sexta à tarde, no sábado à tarde, para ir testando todas essas coisas para que a coisa ficasse redondinha. Felizmente deu certo. Outras pessoas que eu tenho que agradecer, o pessoal que me ajudou com o site nas madrugadas, aí o Cuducos e o Feijão me deram help, a Priscila da Paraíba, que me deu um super help também com a parte de programação. Quero agradecer também a Kozak Naif, que cedeu os livros para o sorteio que a gente vai ter com relação... Vai ter sorteio, quem perguntou aí pro Jotan na internet. A gente vai fazer o sorteio no final do dia. Tem 4 livros, entre outras coisas. Para o pessoal da internet tem um livro, que é o livro do História do Design Gráfico, que a gente vai sortear para quem fez a promoção pelo Twitter. E os outros por aqui. E tem outras coisas que eu pedi para os palestrantes trazerem, cartazes, calendários e por aí vai. Ok? E assim, outra coisa, pedi todo mundo agradecer também aos palestrantes todos, né, que toparam participar do evento. Para funcionar a coisa na internet, pedir sempre que possível falar no microfone. Tem aqui um headset à la Madonna, tem 2 sem fio que vai estar lá. Então todo mundo que for participar, quando for fazer perguntas também, sempre falar no microfone para que passe para o pessoal de casa, o pessoal que está na internet. Tá ok? Então, sem mais delongas, André Stolarski. Dá para ouvir direitinho, né? Tá tranquilo. Então tá bom. Você acha, Henrique, que é melhor apagar a luz ou apagar? Esse negócio de... Ai. Esse negócio de microfone é curioso, né? Enfim, bom, então tá. Então, já que a Madonna não veio, né, a gente põe aqui esse headset aqui e vai em frente. Eu pus aqui essa imagem só para agradecer aqui ao Henrique, por extensão a todos aqueles que ele agradeceu. Eu vou tentar... essa é uma imagem do Henrique ali no México, nessa viagem que supostamente teria inspirado esse diatipo. Ele está em cima de um cemitério no Dia de Mortos, com milhares de pessoas ali embaixo, etc. e tal, e ele aqui isolado, tranquilo, sem ninguém em volta, curtindo a balbúrdia geral lá embaixo. Na verdade, coloquei essa imagem aqui um pouco para mencionar o Henrique, um pouco para agradecê-lo e agradecer a toda a equipe do diatipo, como eu acabei de falar, e dizer que eu vou tentar me ater o máximo possível ao tempo regulamentar, tentar fazer essa palestra ou melhor, essa pequena pequena provocação em 20 minutos. Se eu passar disso, eu mesmo vou me auto-interromper e a coisa prossegue normalmente. Eu coloquei essa imagem aqui para começar a falar do História do Design Gráfico, e não a imagem da capa atual, porque eu acho que essa imagem tem algumas coisas que, para mim, são muito importantes com relação ao livro e a forma como ele opera, a forma como ele entende a história do design gráfico. E, ao invés de fazer uma apresentação, digamos, estrutural, indicando em que capítulos esse livro se divide, que informações exatamente ele traz e como esse livro organiza essas informações, eu vou preferir partir direto para o grande ou para as grandes questões que ele coloca.
e, na verdade, para o grande problema que é a forma pela qual ele entende o que é uma historiografia do design gráfico. Na verdade, essa, digamos assim, foi a grande revolução trazida pelo livro assim que ele foi lançado, na década de 80, e ela continua sendo uma posição muito particular no panorama das publicações sobre design gráfico e sobre tipografia. Então, o que eu vou procurar fazer é problematizar isso que eu chamei no título aí da palestra de a história da escrita e a escrita da história, que parece um trocadilho meio vazio, mas na verdade as duas coisas estão muito intrincadas e tem um problema historiográfico na base da discussão desse livro aqui, que é um grande compêndio, um grande panorama. O grande problema historiográfico que está implícito nesse volume, e a partir do qual ele foi feito, ou melhor dizendo, a afirmação, ou as grandes afirmações que tentam datar a história do design gráfico, foram talvez os limites que esse livro procurou romper. Se a gente fosse se ater mesmo, né, a data em que primeiro foi formulado, ou primeiro foi publicado, ou primeiro foi veiculado o termo design gráfico, né, pelo Huygens, ali em 1922, seria só a partir daqui, esse aqui já é uma capa de uma publicação dadaísta, também de 1922, que a gente poderia considerar efetivamente a presença de alguma coisa que a gente poderia chamar de design gráfico. Antes disso, necas. É só depois que os modernistas, os cubistas e todos os movimentos de vanguarda que estavam em torno desses movimentos e que sucederam esses movimentos e que acompanhavam esses movimentos, é só depois disso que a gente pode efetivamente falar com propriedade em design gráfico. Se a gente desce para 1919 e dá uma olhada nesse trabalho do Fernand Léger, ou se a gente volta para 1920 e vê esse belíssimo trabalho do Jan van Krimpen, a gente já não pode mais oficialmente falar em design gráfico. Por quê? Por uma questão historiográfica. O termo design, o termo tipografia, o termo design de livros, o termo design visual eventualmente até tivesse sido utilizado, mas o marco historiográfico da palavra, não. O termo não era utilizado. O que isso significa? Significa que até esse momento ninguém pensava nesses termos. Design gráfico. Agora, que diferença exatamente isso faz? Né? Como é que a gente pode justificar que um trabalho como esse, 4 anos antes de 1922, 1918, não poderia ser considerado como design gráfico? É uma questão muito complicada, né? Para nós é intuitivo, é quase natural imaginar que isto é design gráfico. Claro que sim, como não? Né? Por outro lado, historicamente faz uma diferença, existe uma diferença, e os próprios debates em torno do termo design gráfico fazem com que essa seja uma questão interessante. Ora, se a expressão design gráfico, se tudo aquilo que ela conota não havia sido, digamos assim, disseminada, não havia sido espalhada, o que acontece com esse tipo de trabalho? Como a gente poderia entender? Como é que a gente poderia voltar ao ano de 1918 e se colocar numa posição em que essas posições não estão muito claras, essa conceituação não está muito clara? O que isso significa? Né? E eu acho que o livro vai mostrar de uma forma muito interessante, ou pelo menos a leitura dele acaba mostrando de uma certa forma o que isso significa. A gente poderia, para não ser tão rígido, falar de uma coisa que a gente chama de design na acepção moderna do termo. E design na acepção moderna do termo começa com a Revolução Industrial e começa, para os designers de uma forma geral, com o trabalho deste sujeito, que é o William Morris. Agora, é muito curioso, é muito curioso que, em primeiro lugar, e visualmente, intuitivamente, este trabalho seja entendido como um marco do design moderno. É ou não é?
ele tem, digamos assim, algo tão entranhado nas tradições manuais dos copistas, né, dos incunábulos, e dessas publicações que a gente associa a tudo menos a Revolução Industrial, que caberia a pergunta: por que, afinal de contas, este é o grande marco? Né? E o fato é que, curiosamente, o grande design moderno ele surge justamente como uma reação ao ataque da indústria às condições humanas de vida nas sociedades que se industrializavam então. E esta é uma reação. Esta é a relação que procura trazer o artesão, o artista, de volta para a relação com a técnica, para produzir aquelas obras que seriam, digamos, as redentoras da vida, no momento em que ela era ameaçada por uma espécie de lógica estranha ao homem. Ok. A partir daqui, então, a gente poderia falar de design moderno. Isso já nos livra disso. Portanto, para trás disso, a gente não tem nem design gráfico, nem design moderno. A gente não poderia, de fato, fazer história a partir daí. Isso parece meio bobo, mas se a gente pegar um livro editado recentemente chamado Graphic Design: A New History, ele parte justamente de uma crítica a este livro para fazer uma história do design gráfico que parte do William Morris até os dias de hoje e que concentra justamente o debate nesta relação entre design, sociedade, economia e política. Ou seja, existe uma razão muito forte para que o design gráfico, as questões do design gráfico, as questões do design moderno sejam entendidas a partir desse ponto de ruptura. Por outro lado, é muito difícil a gente imaginar que um trabalho como esse, uma página do Manual Tipográfico do Bodoni de 1818, não possa ser inscrito numa tradição mais longa disso que a gente está agora chamando anacronicamente de design gráfico. O Philip Meggs ele não tem medo disso. Ele fala a história do design gráfico, ele manda bala no design gráfico de tudo. E ele faz isso porque o olho dele diz para ele fazer isso. Porque isto aqui pode ser design gráfico. Né? Um trabalho como, por exemplo, esta página do Arrighi, do Ludovico Arrighi, que já é de 1522, a gente desceu 300 anos, tem, por assim dizer, uma qualidade visual que a gente poderia dizer atemporal, talvez, mas no mínimo ela parece ser capaz de se inscrever numa tradição como essa, de inspirar e de informar outros designers ao redor do mundo por séculos e séculos afora, chegando ao ponto de ser, digamos, retomada pelos melhores tipógrafos da nossa era de uma forma muito incisiva, totalmente inscrita dentro daquilo que a gente chama de design gráfico e digamos, do contexto tecnológico, econômico, político que nos envolve. Então, qual é o problema? Né? Por que um trabalho desses não poderia ser considerado design gráfico? Eu não vou ensinar o Pai Nosso ao vigário, mas quem acertar a data em que esse trabalho foi feito ganha um doce. Chute. Quem falou 1500 e pouco? Eu dou um doce para o Cláudio Rocha, afinal de contas, eu estava falando de ensinar o Pai Nosso ao vigário. 1519. Esse é um alfabeto feito, na verdade, por um grande tipógrafo, que é o Geoffrey Torrey, mas é isso. Do que estamos falando, afinal de contas? Né? Em que tempo? Qual é a nossa concepção historiográfica? Qual é a ideia que a gente tem, por exemplo, de layout? Quando a gente dá uma olhada nisso, que é um layout de 1493, na verdade pré-1493, para páginas que iriam ser depois efetivamente realizadas. O que a gente está falando em termos de complexidade, diagramação? Alguém aqui já tentou diagramar coisas em hebraico, árabe, chinês? Alguém já tentou produzir, por exemplo, uma bíblia como essa Bíblia Poliglota do Arnaldo Guilherme de Brocard, que é uma bíblia de 1514, mais ou menos a mesma época daqueles tipos ferramenta? É muito difícil, nesse sentido, no sentido em que o olho avalia o trabalho, em que as questões que são questões típicas da nossa atividade aparecem
há 400, 500 anos, muitas vezes realizadas com uma proficiência, com uma qualidade visual muito maior do que muita gente jamais vai conseguir atingir durante toda a sua vida no século 21, 22, 23, 24 e 25 e falar, isto aqui não é design gráfico. É uma visão muito complicada. Quando a gente olha a Bíblia de Gutenberg, olha essas manchas de texto, a qualidade com a qual ela foi feita fica muito difícil. Então, na verdade, a história do design gráfico ela é assumidamente anacrônica, e é esse o ponto ao qual eu gostaria de chegar. Evidentemente, ela investiga, né, vai atrás das questões que estão, digamos, por trás de todas essas realizações, né? A mistura, digamos assim, do gosto dos europeus pelos jogos, a popularidade dos jogos de carta e dos impressores que faziam esses jogos, misturados às técnicas de ourivesaria que acabaram dando no trabalho feito, entre outros, pelo próprio Gutenberg, a história do Gutenberg, como ele se deu mal na empreitada em que ele levou adiante, enfim, todas essas histórias que fazem parte dessa sucessão, que no caso da imprensa começa com a invenção dos tipos móveis na China, lá por volta do ano 1000, tudo isso, na verdade, faz parte de uma história que foi pensada como uma única linha, como uma única conexão. Uma conexão que tem traços sofisticadíssimos desde os seus primórdios. E esse é o grande barato dessa forma de enxergar a história. O que a gente vê no desenvolvimento do que ele chama de história do design gráfico, e que, na verdade, de um certo ponto para trás vai se confundir 100% com a história da escrita, são movimentos que começam muito lentos, muito espaçados e vão ficando cada vez mais rápidos, mas são movimentos de uma sofisticação muito grande. A passagem das imagens, da escrita pictográfica para o alfabeto, e dentro da criação do alfabeto, os recursos que fazem com que uma determinada escrita pudesse ser feita muito mais rápido, porque eliminava traços e passou, digamos, a criar a possibilidade de algo manuscrito que poderia gerar um volume maior de informação, portanto de conhecimento, portanto de documentação e assim por diante, fazem parte dessa história. Objetos muito curiosos, como por exemplo esse vaso etrusco, que é do século 6 ou 7 a.C., na verdade um brinquedo infantil com um alfabeto. Algo que poderia, digamos, quanta gente já não viu o patinho com um alfabeto, se pôr na banheira? É esse tipo de aproximação. É esse tipo de sincronicidade que o livro História do Design Gráfico acaba propondo ao contar a história dele da maneira inversa a que eu estou fazendo aqui. Eu parti de alguns exemplos mais recentes e fui até o último exemplo mostrado pelo livro, que são esses desenhos das cavernas de Lascaux, de 15.000 a 10.000 a.C. Então, para a gente dar uma primeira fechada nesse ponto, quer dizer, essa ideia de que a história do design gráfico é muito maior do que se pensa, ela não pode efetivamente ser livremente dita num círculo que queira entender o que é design gráfico, como ele foi criado, por que esse termo existe do jeito que ele existe, quais são as questões do design moderno. Se você chegar para alguém nas cavernas de Lascaux, alguém em Roma, alguém trabalhando numa oficina de impressão no século XV e falar em design gráfico, eles vão perguntar qual foi a bebida que você tomou, eles não vão entender patavina. E mesmo se você tentar por outros meios, como tenta o próprio Philip Meggs, por exemplo, comunicação visual. Para um escriba do século IX, comunicação visual pode querer dizer qualquer coisa ou pode não querer dizer nada. Em termos estritamente historiográficos, essa terminologia é anacrônica. Para nós, interessa o fato de que, justamente porque o Philip Meggs ignorou esse problema historiográfico, ele conseguiu fazer com que as coisas fossem trazidas mais para perto umas das outras.
me interessa muito o fato de que quando você faz isso, você abre um espectro do repertório que no fundo é aquilo que nos conforma nesse momento da história enquanto realizadores da história do design gráfico. Nossa capacidade de realização ela é equivalente ao nosso repertório mais a nossa capacidade de produção do novo. E é quando você faz esse tipo de passagem, quando essa sincronia começa a acontecer, é que você percebe como as coisas são interessantes. O Jorge Luis Borges, num texto chamado Kafka e seus precursores, ele fala, num certo ponto do texto, que os escritores criam seus precursores. Os precursores não acontecem porque eles sabem o que vai acontecer depois, mas porque a nossa visão das coisas que acontecem hoje transforma a nossa visão, evidentemente, do futuro, mas também do passado. O Philip Meggs, quando apresenta essa imagem no início do livro, ele comenta essa imagem, dizendo que, enfim, a essas garatujas falta a estrutura que viria a caracterizar a história da comunicação posterior, sobretudo na história da comunicação pela escrita pictográfica e pelo alfabeto. É claro que a gente pode forçar um pouco a barra, mas se a gente forçar bem a barra, a gente pegar essa sequência de formas que vêm umas após as outras, né, e que constroem essa cena, e que de uma certa maneira possuem uma espinha dorsal que varrem o quadro. Fiz uma comparação esdrúxula. Por exemplo, esse cartaz do Armin Hoffman para Herman Miller em 1962. Forçamos muito a barra, mas existe alguma coisa aí que mostra que falta de estrutura não é exatamente o que acontece. A estrutura está lá. Ela não é a estrutura da comunicação tipográfica, mas ela aparece ali. Outra comparação talvez esdrúxula. Essa tabuleta cuneiforme, lá por 2000 a.C., que era utilizada pelos sumérios para registrar a compra de gado e cereais. Esses esforços de registro, eles são de fato análogos a coisas que ocorreram muito tempo depois. O problema de lidar com informações que são, digamos, intangíveis até o momento em que você as tangibiliza, é um problema do ano 2000 a.C. e é um problema do século XX. Se a gente pegar esses pictogramas do Neuhardt, do começo do século XX, a gente vai ver que os problemas que estão acontecendo aí, os problemas que estão sendo resolvidos aí são muito parecidos. O Philip Meggs ele chega a fazer uma espécie dessas brincadeiras sincrônicas, avançando um pouquinho mais, entrando pelos hieroglifos egípcios, e ele mesmo aproveita e faz uma brincadeira que depois o Paul Rand faria no começo dos anos 80 para a IBM, mostrando como mesmo aquilo que a gente chama de escrita pictográfica e uma relação lateral que ela tem com a escrita tipográfica, que é o rebus, que é o fato de você pegar uma escrita que fala de uma imagem que começa com uma letra e usar essa imagem para representar iniciais, ou para representar a letra inicial, aparece aqui também. Escritos muito antigos, ainda, estamos aí em 1000 a.C., uma escrita da Mesopotâmia, comparada com um cartaz de 2004, faz muito sentido. Uma iluminura de um pergaminho de 1047, quando comparada com uma reinterpretação feita pelo Otto Leischer na década de 50, ela mostra como, na verdade, nós estamos próximos de quem achávamos que estávamos distantes. Essas inscrições na coluna Trajano, as proporções, a forma pela qual elas são articuladas, comparadas com outro projeto do Armin Hoffman para uma escola suíça na década de 70, mostram para a gente como, na verdade, às vezes essas barreiras historiográficas servem também para nublar o nosso olhar. E mesmo se a gente considerar o tão maldito século XIX na tipografia, com suas letras estendidas, espalhadas, esgarçadas, transformadas, a gente vai ver que, mesmo isso, que na minha opinião serviu e muito para que a história do design fosse também um rompimento com esse momento, sobretudo nos seus momentos iniciais, vai mostrar que não só não era tão malvado assim como se pensava, como foi
de certa maneira, citado, retomado e reformulado por designers como, por exemplo, a Paula Scher, em fins da década de 80, começo da década de 90. A questão é, com quem estamos dialogando? Qual é o nosso repertório? A graça da história do design gráfico é que é um livro de repertório amplo, para além dos problemas historiográficos. Essas leituras que foram feitas aqui, essas forçações de barra, na verdade elas não são forçações de barra, porque, como diz Borges, quem as criou foram os designers do presente, e não aqueles precursores que a gente acabou de identificar. É o trabalho deles que faz com que a gente olhe para o passado de uma forma diferente. E é isso que o Meggs faz nesse livro. E, de uma certa forma, ele incorpora tudo isso porque ele vê nisso tudo uma precursão de tudo que veio a ocorrer depois, independente das questões que são específicas do design moderno, do design gráfico, da Revolução Industrial e de tudo que se sucedeu. O viés pelo qual o Meggs faz isso, por outro lado, não é exatamente o dessa sincronia de imagens díspares no tempo. O que o Meggs fala, e aqui eu retomo o discurso dele lá por 1500 de novo, para voltar até o presente, é de um esforço enorme de fazer com que a comunicação seja disseminada, seja realizada por todos. E comunicação realizada por todos, informação disseminada, é, por princípio, perigosa num ambiente onde ela não ocorria. O processo de elaboração, de avanço das comunicações, do design gráfico e da tipografia é um progresso basicamente de luta, de morte, né? Todo mundo sabe, eu não vou novamente ensinar o Pai Nosso ao Vigário, mas a gente sabe que a imprensa responsável, a grande responsável pela Contra-Reforma, daí a imagem do Martinho Lutero aqui, é a imprensa, é a tipografia, são as imagens, é o design gráfico, o grande responsável pela mudança na forma pela qual as pessoas entendiam o corpo humano, pela realização, digamos assim, de heresias em relação àquilo que se pensava anteriormente, ou aquilo que se poderia exibir anteriormente. Não é por acaso que os reis franceses ou a realeza francesa cria a Romain de Roi para identificar estritamente os seus impressos e condena à morte aqueles que usavam sem licença esses tipos. As tipografias de hoje não fazem isso, que bom, mas o fato é que as lutas em curso eram lutas, poderíamos dizer, sangrentas. A gente pode passar pelo William Caslon, por diversos tipógrafos que atuaram até o século XX, passando por uma censura brutal. A gente vai ver como a Holanda era um lugar onde essa censura não acontecia. A gente vai ver que, na verdade, essa história da escrita, essa história do design gráfico, ela é uma história de luta. Ela é uma história problemática justamente por conta da grande contribuição que ela fez. Por fim, o que eu queria indicar, para a gente não ficar muito confinado ao ambiente da tipografia, que não tem nada de ruim, mas para, digamos, extrair deste livro algo que faz parte do seu espírito, é a relação intrínseca que todo esse discurso tem quando aproxima tipografia e imagem. Quando, a partir, digamos, das inovações tecnológicas de fins do século XIX, a gente volta aqui ao William Morris, a gente volta a ver como gente como William Pickering, em 1849, produzia esses livros aqui, que estão já com um pé na Bauhaus, mas ainda tem as suas capitulares floridas, como isso já se insinuava no horizonte, né? A gente vai ver como os grandes livros produzidos em fim do século XIX, início do XX, tem uma relação já muito forte com a tipografia que a precedeu e com a imagem, né? O próprio trabalho do Rudolf Koch, vou fazer uma passagem bem rápida aqui, esse trabalho do Lucien Bernhardt, como, na verdade, os exemplos, o repertório tipográfico que aparece aqui é muito interessante, porque também é vinculado muito fortemente à imagem e ao papel que a imagem teve ao longo do século XX. Realizações incríveis, como, por exemplo, esse atlas produzido pelo Herbert Bayer, ou mesmo associações curiosas, hoje em dia, aos nossos olhos, como, por exemplo, essa construção dadaísta feita apenas com o alfabeto universo, pelo Emil Ruder. Enfim, a história que se conta de lá para cá é a história dessa complexificação da comunicação tipográfica, que se funde
cada vez mais com a imagem, ao mesmo tempo que se destaca pela especialização de tipógrafos de ofício que, digamos, releem a história da tipografia, refundam uma grande tipografia e, ao mesmo tempo, convivem com este tipo de realidade, na qual a imagem ganha uma força sem precedentes na história da humanidade. Eu estou passando aqui por diversos exemplos que fazem parte daquilo que aparece no livro, diversos exemplos que mostram essa complexificação da relação entre tipografia, informação e imagem. Chegamos aqui ao David Carson, ou a coisas até talvez comparáveis ao que seria, digamos, uma escrita aí muito mais antiga, como esse anúncio do Ed Fella para uma palestra. Mas o que eu queria fazer era encerrar essa pequena provocação com essa ideia de que talvez a grande contribuição do História do Design Gráfico, com toda a gama de repertório que ele traz, e eu tentei mostrar algo daquilo que aparece aqui no livro, é mostrar como as coisas que pareciam distantes estão mais próximas do que se imagina. Uma história contemporânea, muito próxima da pré-história, o design gráfico acontecendo de uma forma muito disseminada, da melhor maneira que a gente conseguir entender o que é essa história, e muito próxima e ainda, digamos, enfrentando uma questão muito importante, que é a sua relação com a imagem, que é quando nós, talvez, no auge do nosso pensamento tipográfico sofisticado, começamos a enfrentar um comportamento das imagens que volta a ser parecido com o que eram as pictografias de muito antes de Cristo, em que elas tinham um papel de comunicação tão forte quanto da própria imagem. Na verdade, indo um pouco além da imagem proposta pelo Meggs como início da história do design gráfico, eu diria que, na verdade, o design gráfico não está tanto na nossa intenção de produzir marcas, quanto na nossa capacidade de olhar e reconhecer essas marcas como marcas da nossa presença e da nossa aventura pelo planeta. Então, eu peguei essa imagem aqui uma das primeiras pegadas humanas registradas em 1,5 milhão antes de Cristo. Quer dizer que eu acho que, para mim, talvez essa seja o primeiro design gráfico produzido aí pelo homem. Então era isso aí. Muito obrigado. Uma pergunta. Alô, bom dia, né? Meu nome é Rafael. Não sei se eu vou conseguir formular direito a pergunta, que as coisas estão na minha cabeça ainda meio bagunçadas, mas eu compreendi o que você disse, concordo. Na verdade, os designers de antigamente, eles tinham os mesmos problemas que nós temos hoje e solucionavam, mas você tem uma questão... Vamos supor, chega um ponto que você tem, sei lá, no Renascimento, a profundidade de campo. Hoje você chega na sobreposição de camadas. Sei lá, você tem recursos técnicos novos. Você acha que toda essa evolução de recursos técnicos e de riqueza na linguagem e outras coisas, isso não melhorou a forma que nós comunicamos? Nós continuamos comunicando da mesma forma que no início da comunicação humana? Acho que esses exemplos que você mostrou de tão longínquos têm a mesma... comunicam realmente tão bem quanto nós hoje, depois de toda essa evolução e essa carga toda? A transmissão da mensagem no fim é igual? A qualidade de transmissão da mensagem? Evidentemente, o cenário hoje, eu diria que é quase incomparável, né? São tantos os critérios que permitem dizer que hoje as coisas acontecem de uma forma ou muito mais rápida, ou muito mais eficiente, ou até, em alguns sentidos, muito melhor do que acontecia antes, que essa pergunta já é, digamos assim, quase um truísmo. Por outro lado, é inegável, e aí é que as coisas começam a ficar complicadas, que é muito difícil produzir tipografia como produziu o Gutenberg.
em termos de qualidade, qualidade visual. A quantidade da produção visual, tipográfica atual, ela é de fato muito grande, mas é muito difícil você dizer que é possível chegar num nível de qualidade visual que aqueles trabalhos chegaram. Isso não quer dizer que nós não façamos coisas muito mais interessantes do que foi feito naquele momento, mas apenas dizer que a partir dos critérios que foram estabelecidos por esses pioneiros, a partir dos padrões que eles estabeleceram, fica, de fato, às vezes muito complicado chegar no nível de qualidade ao qual eles chegaram. Mas o problema não é esse. O grande problema dessa apresentação aqui, ao tentar aproximar passado e presente para superar um pouco o que seria um problema historiográfico, de dizer que o que aconteceu antes do século XIX, meados antes do século XIX, não é design, digamos, não é design porque o termo design vem com o design moderno. E o que aconteceu antes de 1922 não é design gráfico porque o termo não existia, faz com que a gente possa olhar para esses trabalhos de uma outra forma. De fato, como a gente falou, certamente seria impossível para qualquer um no século XIV trabalhar com camadas visuais como a gente trabalha hoje. Mas continua sendo muito difícil para nós produzir uma Bíblia poliglota em 5 línguas, sendo que 4 delas não são feitas com alfabetos, né, romanos ou, enfim, latinos. Isso também continua sendo verdade. A questão que se coloca é que desafios enfrentados por pessoas há muito tempo na história da comunicação humana no planeta foram e continuam sendo desafios para todos. Um dos principais continua sendo a disseminação de conhecimento, a disseminação de informação. Esse é um viés do livro. E o que eu estou tentando dizer não é exatamente que nada mudou. Ao contrário, acho que muita coisa mudou. Acho que o corte do século XIX para o XX foi brutal. Acho que ele instaura uma nova história. Mas acho que o valor do livro, especificamente do História do Design Gráfico, é abrir o panorama do repertório. Eu não estou nem dentro especificamente da história da tipografia, como acontece, por exemplo, no livro Tipografia e Design Gráfico, da Roxane Joubert, que é uma referência para quem quer estudar a relação entre tipografia e design gráfico, mas que ainda não existe no Brasil. E ele também não se atém a uma definição historiográfica fechada, que daria certamente maior coerência ao aspecto teórico do livro, porque isso faria com que ele abdicasse de um repertório muito grande, que vem desde lá do antigo Egito, vem desde as cavernas de Lascaux, vem desde um tempo em que a gente não estaria acostumado a chamar nada disso de design gráfico. Ele chama tudo isso de design gráfico com muita tranquilidade. Bom para o nosso repertório. Ruim para quem tentar estabelecer bases conservadoras para avaliação daquilo que acontece hoje. Tudo já foi feito, o que de melhor foi feito no século XV, não é por aí, né? Eu acho que a ideia aqui é só mostrar como, na verdade, essa ampliação de repertório nos faz bem. Nos faz bem como historiadores, nos faz bem como designers, nos faz bem como tipógrafos. E, de fato, aí esse é um livro que não tem paralelo. Ainda bem. Então, era isso. Queria agradecer muito a André Stolars, pedir uma salva de palmas. Dois minutinhos para a gente conectar aqui e a Daniela já começa.